possa nos abençoar nessa segunda-feira, 24 de abril de 2006. Vamos dar sequência à explicação do plano espiritual. Bom, a reunião de hoje vai ser um pouco mais difícil, então peço a vocês que tenham paciência. O que não entenderem podem pedir para voltar, que eu volto quantas vezes forem preciso. Nós temos tempo para começar, mas não temos tempo para terminar, certo? Plano espiritual é para nós o chamado vazio, ou quarta dimensão. Está ali naquele esboço ali que nós fizemos ali, ó. 1 a 3, tempo no espaço. Existe espaço porque existe tempo. A soma de tempos gera um espaço. O que é um espaço? O espaço é um espacejamento geográfico, onde nesse espacejamento geográfico são acumuláveis coisas, certo? O planeta Terra é uma coisa, certo? Não tem outra, né? O planeta Terra é uma coisa. Agora, por que existe o planeta Terra? Existe o planeta Terra porque nós jamais entraríamos na vida sem começarmos pela não-vida, que é o nosso corpo de carne. Corpo de carne é uma coisa negativa. Espírito é uma coisa positiva. O espírito habita o plano espiritual. No plano espiritual residem coisas que não precisam ser materializadas, mas precisam ser energizadas. Energia é a mesma coisa que matéria, só que a energia é a matéria desintegrada, e a matéria é a energia integrada, coagulada, concentrada. Está claro? Tá? Então, gente, tudo que existe é só espiritual. Agora, o planeta Terra, que é uma coisa, não é espiritual. É a materialização da energia espiritual que se teve que se materializar para que a gente pudesse entrar na vida. Cada um de nós é uma coisa na condição de corpo, né? Agora, nessa corporificação, entrando no corpo, nós damos vida ao que estava adormecido. Nós não temos espírito ainda para poder ter vida ativa lá no plano espiritual. Então a chamada quarta dimensão é de fato um vazio, só que é um vazio para minha capacidade nos 5 sentidos. Porque no dia que eu for capaz, eu não preciso de 5 sentidos, eu preciso de um sentido, onde os 5 sentidos são a divisão de um sentido, não é? Tem gente que fala erroneamente sobre o 6º sentido. Não existe isso. O 6º sentido nada mais é do que a ampliação da capacidade de um dos sentidos. Por exemplo, uma pessoa cega que não enxerga está com os órgãos da visão mortos, só que dá mais vida intensa aos órgãos do tato, vesteu. Certo? O que é o tato? O tato é o sistema nervoso, não é? Que tem os terminais na epiderme, preferencialmente na ponta dos dedos. Mas todo o nosso corpo recebe o tato. Certo? Muito bem. Então, gente, plano espiritual. Plano espiritual para nós é uma incógnita. Agora, é uma incógnita porque nós não temos capacidade de estar nele. É por isso que a gente fica naquela ânsia na área da mediunidade, de ver espírito, de conversar com espírito, de ter a chamada, o chamado desdobramento, a visão do perispírito. Com a visão do perispírito, eu vejo outros perispíritos. Com a visão do perispírito, eu posso me ver a mim. No chamado desdobramento, eu saio do corpo de carne e fico em frente a ele. É igualzinho em frente a um espelho. Quando eu me olho no espelho, eu me vejo ao contrário. O que é direito em mim é esquerdo no espelho, e lá vai.
Então o que é que acontece? Se eu, e não é difícil não, se eu pudesse me desdobrar, eu me colocaria na frente do meu corpo. Então eu comandaria o meu corpo de fora para dentro. Mas enquanto eu não sei viver, eu comando o meu corpo de dentro para fora. Isso é sacrificial. Comandando o corpo de dentro para fora, eu sinto os impactos do acidente de percurso que porventura acontecer, né? Se eu estiver com o meu perispírito fora do corpo, pode cortar o dedo, pode retalhar meu corpo todo, que eu não sinto dor. Por quê? Porque concomitantemente o meu sistema nervoso estará desligado, certo? O que é uma anestesia, como se dá hoje na medula, né? Essa anestesia nada mais é do que adormecer a vida que manda energia pulsátil através do sistema nervoso, e essa energia pulsátil aciona os músculos. Se não der a anestesia, corta o corpo, a criatura grita ai. Por que grita ai? Porque não está seccionado, não está separado. Quando eu durmo, eu sinto dor. Por que eu sinto dor? Porque eu durmo com o meu perispírito dentro de mim. Mas se eu dormir, o meu perispírito sair, eu não sinto dor. Desceu. O perispírito sai, porque ele viaja, só que ele sai aprisionado pelo chamado cordão de prata. Ele é aprisionado pelo cordão de prata. Se der um talho no corpo da pessoa dormindo, o perispírito volta numa velocidade fantástica. É uma velocidade tão gigantesca que, se bobear, ele estoura, ele arrebenta o cordão de prata, e aí a pessoa morre. Desceu. Está claro aí? Veja bem, gente. Se eu aprender a viver, eu não preciso ter pressa de nada. De nada. Porque as coisas fluirão naturalmente. A criatura começa a se espiritualizar naturalmente de dentro para fora. Enquanto que numa reunião mediúnica, a criatura que é no porrete se transformar num médium de fora para dentro, recebendo informações de espírito de fora para dentro. O certo é o espírito penetrar em mim mesmo. Vê se deu. Por que é o certo o espírito penetrar em mim mesmo? Porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço, de acordo? Só que são corpos materializados. Agora, se fossem corpos energizados, eles se entrecruzam, um penetra no outro. Está claro? Então, um espírito, de fato, pode penetrar no outro com tranquilidade, um passa pelo outro. Se é superior, passa pelo outro, deixando a energia dele para o outro. É assim que nós, por exemplo, fluidificamos uma água. O maior erro que a pessoa comete desnecessariamente, não tem importância, é querer destampar a garrafa para fluidificar a água. Por quê? Porque o espírito que vai fluidificar a água, sendo superior, só assim pode fluidificar a água. Superior a mim, é claro, não é superior não, tá? O que acontece? Ele vai deixar a energia impregnada na garrafa. Primeiro ele ultrapassa a garrafa de um lado e do outro. Aí ele deixa a energia dentro da garrafa, não é dentro da água não, tá? Deixa a energia dentro da garrafa. Os átomos que são substitutos dos átomos que estão dentro da garrafa ficam circulando em torno. Quer dizer, fluidificou a água, está fluidificada. Se quiser, joga lá fora e põe outra no lugar, que é a mesma coisa. Por quê? Porque a energia que está dentro da garrafa foi penetrada na garrafa, porque a garrafa, para nós, ela é impermeável. Mas para os espíritos, não. Por quê? Porque eles não são matéria bruta, certo? Essa mesa aqui, olha. Essa mesa aqui, para nós, é matéria morta. Mas para a matéria em si, ela está adormecida. De acordo. Certo? Está dando aí? Presta atenção, Tarcísio. O meu sistema nervoso é sequência, é um departamento do meu perispírito. Agora, o meu sistema nervoso
do meu perispírito é um. O sistema nervoso que está casado com o sistema neuromuscular é outro. E o sistema nervoso do meu espírito é outro. Então vamos limpar. São três, são. Tudo é três, tudo é trino, isso, tudo é trino. Marido e mulher, não é? Os dois existem para ser felizes. Agora, o coroamento da felicidade é a garantia do retorno dos dois através de um filho que vai dar, servir de porto seguro para que eles retornem. De acordo? Agora, marido e mulher que não tem filho, não tem importância. Pelo bom proceder, vai adotar filhos adotivos sem pôr eles dentro de casa, vai adotar filhos adotivos na condição de fã-clube, certo? Por exemplo, tem gente que ama, que adora um determinado sobrinho, não é? Tem gente que não é avô nem avó de uma criança, mas é avô torto ou avó torta, e fica naquela ânsia. Quer dizer, essa pessoa está sozinha, mas usou quem gerou a criança e casou mentalmente com quem gerou a criança. Vamos dizer que é filha dele e ele está sozinho. Então o que acontece? Ele casa com a filha dele. A filha dele está com o maridão dela. Agora ele casa espiritualmente falando com a filha. Não é na carnal, não é casamento carnal. Então a filha gera o neto dele, ou gera um neto torto dele, não sei como é que fala isso não, né? Quer dizer, do irmão dele, por exemplo. Não importa, não tem importância. É onde, na igreja católica, a coisa mais bonita que tem é uma criatura com toda a fé da alma, né? Rezar com o santo, beijar aquela fitinha que está presa naquele boneco lá do santo, não importa. O que importa é o coração, venceu. Entenderam minha jogada? Então o que acontece? Uma criatura sozinha, não tem ninguém, mas ama, adora um sobrinho ou um primo que não tem nada a ver com ele, às vezes é primo terceiro grau, quarto grau, não importa. Então adora, porque na solidão dela ela tem que se apegar, se agarrar a alguém. Então ela adora aquela criança que não é nada dela, mas ao adorar aquela criança, ela se casa com a ideia que gerou a criança. Está claro? É difícil, é complicado, vocês têm que aprender isso, porque senão vocês vão estar como leigos nas religiões que não sabem nada. Acreditam em Deus, oram por Deus e não basta. Nós temos que evoluir. De acordo? Então o que acontece? Então há um trampolim. Nesse trampolim, que é trino, é uma trindade, não é? O que vai acontecer? Essa criatura adorada nada mais é do que o modelo, o molde, para eu voltar, para que essa pessoa voltar, através da ramificação genética daquela criatura adorada. Porque enquanto eu não sei viver, a minha genética oscila entre o certo e o errado. Certo, quando eu escolho alguém para eu dar sequência ao meu retorno carnal, escolho alguém superior. Errado, quando eu escolho alguém inferior. Mas esse errado é relativo. Se é errado, é porque eu não tenho capacidade de buscar o certo. Entenderam bem ou não? Então é errado para mim, mas não é errado para ele, porque ele não sabe que está no erro. Deixa eu gravar. A fé dela atrairia os átomos daquele espírito superior, porque cada um de nós produz o chamado excremento. Não se assustem não, certo? Meu excremento pode ser alimento para quem está pior do que eu, como pode ser destruição para quem está pior do que eu. Agora, quem está pior do que eu vai comer o meu excremento? Não. O excremento que eu libera concomitantemente os átomos que estão sobrando no meu eu.
o meu todo espiritual. O que é meu eu espiritual? É o meu sistema nervoso espiritual. Se eu vivo pacífico, se eu vivo calmo, se eu não brigo com ninguém, o que acontece? O meu sistema nervoso espiritual está vencendo o sistema nervoso carnal. Vencendo o sistema nervoso carnal, à medida que eu vou substituindo os átomos do meu espírito, não se assustem não, tá? À medida que eu vou substituindo os átomos do meu espírito, o excremento dos átomos que morreram vão servir de alimento para o que está vindo atrás. Quem está vindo atrás? O meu perispírito. O excremento do meu perispírito vai servir de alimento para quem vem atrás, o meu corpo de carne. Está claro? O que eu vou ganhar com isso? Quando o meu corpo de carne ficar velho, estiver alimentado pelo melhor do meu espírito, os princípios inteligentes do meu corpo, que vai virar defunto, vai se desintegrar no buraco do cemitério, esses princípios inteligentes, tem alguém que vai encarnar, que tem um potencial além de, mas a Terra não tem esse potencial, aí eles indo para aquele corpo e eu estou indo embora, vão para aquele corpo. Então, indo para aquele corpo, quando eu tiver que voltar, aquela criatura está ramificada na genética da minha evolução, na qual eu vou reencarnar dentro daquela genética. Enquanto eu não sei viver, qualquer pai, qualquer mãe servem para mim. Entenderam bem? Não sei viver, sou filho da espécie. Agora aprendi a viver, vai haver uma seleção. Aí vem as obras de André Luiz, né, que falam lindamente que uma equipe espiritual do Ministério da Regeneração pôs um defeito A na pessoa, um defeito B, ou uma qualidade A, uma qualidade B. Isso nada mais são do que remendos, esparadrapos que se corrige o perispírito da pessoa. Mas quando ela entra no útero materno, durante os 9 meses, se ela quiser, ela tira esses remendos todos e modifica a tese dela. Vê se deu. Está claro aí? Agora cuidado com esses problemas, porque às vezes a criatura quer voltar com um problema, e eu digo, basta uma vez o erro, não precisa mais de uma vez. Se ela quer voltar é porque ela continua errada, ainda não aprendeu a ver. Então ela apenas reencarna. O certo é encarnar. Então vamos lá. Fé. Enquanto eu não sei viver, eu preciso da religião. Fé. Agora, o que vocês estão aprendendo aqui é para a religião precisar de vocês. Deu? Ou seja, enquanto Tarcísio não sabe viver, pede misericórdia. No dia que o Tarcísio souber viver, oferece os préstimos. Esse deu. Está dando? Tá dando? Oferecer os préstimos é se colocar à disposição do plano espiritual. De acordo? Ô, gente, a coisa é tão bonita que uma senhora já ligou para mim umas 2 ou 3 vezes e desferrando. Aí eu atendo ela com toda a meiguice, com toda a paciência. A pessoa que não se espiritualiza fica nervosa. Que chatice, né? Me incomodando. Né? Por que não olha para discar certo? Hoje, cedo, ela ligou para mim, a mesma pessoa, ela falou, meu senhor, o senhor me desculpa, novamente eu errei o telefone. Eu virei para ela e falou, não tem importância não, minha amiga. Tenha paz, tenha tranquilidade, não se preocupe com isso não é? Desejo todo o bem do mundo para o senhor. Ela vira para mim e fala, o senhor ou é pastor ou o senhor é espírita. Eu falei, eu não sou nem pastor nem espírita, para não ofender, né? Eu sou temente a Deus, eu vivo da melhor forma possível para não violentar ninguém. Porque eu estou falando para o senhor dos Estados Unidos, né? Eu vou de volta para o Brasil só em janeiro. E minha filha está tendo um problemão tremendo aí em Belo Horizonte.
Eu falei com ela, se a senhora quiser e a sua filha quiser, fala com ela para mim telefonar que eu marco uma hora para ela e vou orientar ela. Quer dizer, meia hora depois a filha ela me ligou, telefonou, eu orientei ela, ofereci os préstimos, que ela falou que está precisando de emprego. Eu falei, olha, se você não souber pedir um emprego, ninguém vai abrir as portas para você. E eu posso ensinar as normas para facilitar você abrir as portas de um emprego, não é? Se quiser você liga mais logo, eu atendo você. Não ligou, quer dizer, com certeza é porque não está tão precisado assim. Entendeu? Vocês veem, quer dizer, há o canal, né? Esse canal o que é? Essa mulher lá nos Estados Unidos, com toda a fé católica, vai na igreja lá e reza para o santo com toda a fé. Aí há a ligação mental. Como é que é essa ligação mental? Espíritos que convivem comigo, sabem do meu modo de ser e de viver, pura e simplesmente tem livre trânsito no planeta inteiro, vê se deu. Então algum amigo dele lá, vendo essa mulher com toda a fé, se conectou com ele, precisa de ajuda. E é um fato. Nós não estamos à mercê. Agora, quem não sabe viver está à deriva, que é pior do que estar à mercê. De acordo? Então, gente, sabendo viver, em qualquer lugar que a gente estiver, praticando a docilidade, obviamente com certas criaturas despreparadas não pode ser dócil, mas mentalmente tem que ser dócil, não é isso mesmo? O que vai acontecer? A criatura a médio e longo prazo, jamais a curto prazo, médio e longo prazo, médio nessa encarnação, longo prazo, a próxima encarnação, a médio e longo prazo, vai atraindo simpatias. E atraindo simpatias, a criatura, quer ela queira, quer não, é protegida. Tá claro? Tá? Presta atenção, Patinho. O seu espírito é um princípio inteligente superior. Já está em mutação para um outro ciclo. Ou seja, no atual estágio evolutivo nosso, nós somos projetos de espíritos. Agora, como é que nós nos fazemos projetos de espírito? Trazendo a nossa ancestralidade conosco. Qual é a nossa ancestralidade? São as nossas encarnações anteriores como seres humanos, só que com ramificações animais. Então, cada um de nós, em cada encarnação, traz, por exemplo, bilhões de princípios inteligentes do reino animal que somos nós. À medida que a gente vai evoluindo, vai modificando, vai se intelectualizando, vai retirando princípios inteligentes animais e colocando princípios inteligentes espirituais. Quem são esses princípios inteligentes espirituais? O que mais tem no plano espiritual é espírito superior esperando que a genética humana melhore para que eles possam voltar. Agora, enquanto eles não voltam, eles entram no cérebro da gente. Aí a gente pensa assim, Deus está comigo, Deus me governa, Deus me assiste, eu tenho um anjo da guarda. Via de regra, é um princípio inteligente dentro de um neurônio no cérebro de carne que está ali nos protegendo. Eu penso assim, vou fazer isso. Aí vem o freio. Não faz não, pelo amor de Deus, não faz não. Entenderam bem a jogada? Por quê? Porque esse princípio inteligente, que é um espírito que me é superior, mas que não pode encarnar, está ali na condição crística, tentando me salvar, vê se deu. Agora, por quê? Não é porque eu sou bonzinho, não. É porque se eu me salvar, vai ter piso para ele voltar. Se ele não voltar, ele não tem como seguir viagem. Está dando? Ter fé, Tarcísio, não é nem evolução e nem involução, é incapacidade. De acordo? Então, voltando aos princípios, Deus é incapacidade. Ter fé é incapacidade. Onde na incapacidade eu reconheço essa incapacidade que é oriunda da ignorância. Porque existe ignorante e existe ignorante que quer deixar de ser ignorante. Certo? Vamos ver aqui, gente,
Vamos ver onde é que tem espaço aqui, olha. Veja bem, aqui é o tronco de uma árvore, é uma unidade, para continuar lhe respondendo. Aqui é o tronco de uma árvore. Agora, essa árvore, antes de ser árvore, ela teve que se ramificar, ter uma base chamada raiz. Nessa ramificação, o que acontece? Os piores princípios inteligentes serviram de estaca para que o tronco não caia. Entendeu bem? Então, o primeiro que nasceu foi a estaca, no reino vegetal. Agora, no nosso caso, reino nominal, o primeiro que nasce é o cérebro, vesdeu. De acordo? Que é na fase de embrião. Mas por que eu estou pondo aqui a árvore? Que é para poder dar um entendimento completo. Então, primeiro ponto, tem os princípios inteligentes bilhões nas raízes da árvore que não é árvore ainda, que é o dedão do nosso pé. O dedão do nosso pé é o último a nascer, vesdeu. Mas na árvore, o dedão do pé da árvore, que são as raízes, é o primeiro a nascer. Deu bem? Então o que acontece? Aqui nós temos a semente da árvore, dando vida de lastro, de alicerce, de ramificações, penetrando, agarrando-se à terra para não cair. Tanto que se nós tivermos aqui uma árvore, vamos dizer, com 10 metros de altura, as raízes têm que ter 10 metros ou mais. Porque senão, não é? Seria uma espécie assim, né? Pouca penetrabilidade na terra, fica mais forte o que está do lado de fora. Vem os ventos, vem a chuva, cai. Entendeu? Agora, quanto mais grossa for a árvore, o que acontece? Esse princípio inteligente que está dando vida à árvore vai vivendo, ampliando a ele mesmo. Como é que ele amplia ele mesmo? Ele é um só, um princípio inteligente. Aí ele enche de princípios inteligentes aqui no nível dele para seguir o comando dele. Isso para ele responder, você vê como é que é, né? Então tá a árvore, né? Aí começa a aparecer os galhos, não é? Começa a aparecer os galhos. O que são esses galhos? Esses galhos são o suporte das folhas. Para que servem as folhas? Para fazer sombra, para que a umidade no pé da árvore não se perca, desceu. Está claro aí? E aí o que acontece? Para a umidade não se perder, a árvore tem átomos circulando em torno dela e dentro da terra também, em torno da raiz, para manter. Entenderam bem? Então nós temos o princípio inteligente que está no início do tronco da árvore, manda a vida para as raízes e manda a vida para o tronco por sua vez. Aí vem os galhos, aí vem as folhas e as flores, né? Isso mesmo, e os frutos, né? Vamos pôr só assim que é para não complicar demais. Acontece o seguinte, gente, essa semente aqui da árvore é o espírito da árvore, para tentar lhe responder. Só que no ser humano nós temos, né? Na árvore tem a semente junto à superfície da terra. No ser humano tem essa semente no espírito, desceu. Certo? Que é de cima para baixo. Certo? Ficou claro aí? Agora o que acontece? Vamos de novo fazer esse desenho dessa árvore. As raízes vamos esquecer, não é? Nós temos, vamos dizer, 3 polos preponderantes. Nesses 3 polos preponderantes nós temos aqui o tronco, nós temos órgão, né? Nos galhos nós temos órgãos, não é? E nos frutos e nas folhas nós temos tecidos. Que o reino vegetal
é o corpo hominal que está de cabeça para baixo, esse deu. Está claro aí? Tá? Tecidos. Depois, as folhas e os frutos, né, Ismael? Nós temos células. Não é? Aí vai crescendo, nós temos moléculas. Não é? Tá feio, mas dá para entender, né? E cá no topo da árvore, nós temos aqui a semente da árvore, não temos? No topo da árvore nós temos o clone da semente. É onde manda informações mentais. Ele não sabe que está mandando informações mentais. Então o que acontece? Na roça, tem muita gente que diz uma coisa interessante. Quer que uma árvore frutífera dê fruto? Plante duas, uma ao lado da outra. Por quê? Porque aí funciona como se fosse mental, certo? Aí ela manda a força dessa para essa. Se essa aqui na terra tiver com mais química sobrando, sobe e vai para aí desce, vai no fundo da terra, aí é que volta para abastecer a árvore, entendeu? Tá dando aí ou tá difícil? Hein? Deu aí? Então tá bom. Se você não fizesse isso, os passarinhos fariam isso. Quer dizer, João Batista dizendo que não conhecia Jesus, né? Mas o que me mandou a batizar com água, quem é que mandou João Batista batizar com água? Como João Batista teve uma linha reta, ele teve um princípio inteligente habitando um dos neurônios do cérebro dele, dando todas as informações que a doutrina espírita chama de mediunidade intuitiva, venceu. A intuição é de dentro, ela não vem de fora. Agora, se a pessoa não estuda, pensa que é um amigo espiritual que dá. O amigo espiritual manda o aprovo, não é? Manda o deferido, porque um espírito pode ser superior, viu, gente? Não fale isso lá fora não, porque eles não estão preparados para isso, tá? Um espírito superior, enquanto espera a encarnação dele, está assessorando um encarnado de boa vontade na condição de marionete. É perigo um assessor bom do que um assessor ruim. De acordo? Então o que acontece? Esse espírito, entrando no neurônio, ele perde capacidade. Agora, ele é assessorado de fora para dentro por alguém que é igual a ele ou superior a ele, certo? Porque tudo é um intercâmbio, tudo é uma interdependência, de acordo com o Macida falou. Você quer falar agora? Sabe por quê, Fatinha? Porque a materialização corresponde à perda de... O próprio Jesus, quando entrou aqui na carne, com certeza teve que ter um assessoramento de fora para dentro, onde ele tinha um potencial que ele conhecia. Mas não adianta conhecer se não puder aplicar. Ele tem que ter uma ajuda externa, não é? Quando ele fazia os milagres, né, ele dizia, é a tua fé que salvou. Por quê? Que a fé da pessoa que salvou, se não tivesse Jesus, não salvaria. Entenderam a jogada? Então, quando diz lá, a tua fé te salvou, quer dizer, a fé da criatura ligou o interruptor com o Espírito Superior que assessora Jesus. Então, mandou para Jesus a energia para que ele pudesse fazer a cura. Deu ou não deu? Ou está difícil? Antes da reunião, eu estava conversando com o Gregório, ele me pediu a seguinte informação. Qual é a definição que pode ser dada sobre os 7 castiçais que estão contidos lá em Apocalipse? Qual a definição sobre os 7 castiçais? 7. O que são 7? 7 é 4.000 anos de Adão, com mais 2.000 anos de Jesus e a nossa evolução. Então, 4 e 2, 7, 6 e a nossa evolução 7. Agora, acontece uma coisa interessante. 4 com mais 2, 6. Divide no meio, dá 3 para um lado e 3 para o outro. Não é? Então, homem de pouca fé são a parte do Pedro anterior a estar com Jesus. E Jesus é que acendeu o pavio dos 3 castiçais de Pedro, certo? Porque estava adormecido. Aí quando ele disse homem de pouca fé, porque Pedro vacilou, ampliando
a chama dos três castiçais. O que são os três castiçais? Reino mineral, reino vegetal e reino animal. Deu? A sublimação dos três vai gerar um quarto. Adão, 4.000 anos. Jesus, 2. Então, positivo basta 2. Múltiplo e submúltiplo. O casamento do múltiplo com submúltiplo vai gerar um múltiplo que é 3. Então, o que acontece? Mas vamos lá. Jesus, a ideia crística, casados com a minha vontade de crescer, os três vão gerar um quarto que sou eu mesmo, Deus. Porque na evolução eu adiciono, na involução ou no retardamento ou na estagnação eu não adiciono nada, eu repito. Se eu repito, eu fico no 6, eu mato o 7, o sétimo castiçal. Bom, nós estamos no Brasil, que é terra fértil. Quando virar o eixo, essa terra vai ficar estéril, vai ficar terra arenosa. Aí vamos voltar lá em Noé, que é a mesma coisa, não é? Noé começou a construir a arca sem precisar, porque a terra era seca, não é isso mesmo? Zombaram dele porque estava construindo a arca. Vamos trazer Noé para nós. O que vocês estão fazendo aqui na mesa? Vocês estão na condição dos 6 filhos de Noé, desceu. 3 filhos e 3 noras. Vocês estão na condição dos 6 filhos de Noé. Por quê? Porque está tudo correndo bem. Tem meu emprego, ganho bem, tem saúde, não me falta nada. Para que me preocupar com o futuro? Noé tinha tudo, não faltava nada. Mas ele tinha a visão espiritual que vocês estão tendo aqui. Então Noé construiu a barca e foi zombado. Veio o vendaval, veio o dilúvio, a barca flutuou. E todo mundo que zombou grudou no fundo da barca. Quando a água baixou e a barca se acomodou de novo em terra seca, estava todo mundo morto, menos quem acreditou, desceu. E quem acreditou, o que vai acontecer? Vai ser pai de quem não acreditou. Agora vai ser pai com os filhos subalternos, submissos. Agora, acreditar vai ser diferente. Então, vocês aqui nessa mesa estão me ajudando a construir a Arca de Noé, onde quando acontecer o dilúvio do Brasil ficar estéril, vocês se salvarão. Enquanto que a turma toda vai ser responsabilidade de vocês. É preferível ser professor do que ser aluno. É preferível ser rico do que ser pobre. Porque o ignorante não tem pobreza maior do que a do ignorante. De acordo? Fatalmente eles serão subalternos a você. Você será líder espiritual deles. Líder espiritual não precisa de voto, é imposição da lei. Eu não preciso nem de eu falar com eles. Deixa eles quietos, Agora a sua energia está apoquentando eles, viu? Aí é por imposição. Ele vai ser pai, né, por imposição. Mas ele vai continuar sendo apoquentado por eles. Não, acontece o seguinte, Fatinha, olha. Não vai assim. Enquanto eu não sei viver, eu tenho que comprar eleitores, né? Tem que ser simpático, eu tenho que ser polido, eu tenho que medir as palavras. Ou seja, eu sei que tem que ser hipócrita para agradar todo mundo. Porque se eu for verdadeiro, só quem me compreender que vai votar em mim. Aí eu não vou conseguir o cargo que eu quero. Agora, no caso de Noé, ele é um líder, digo de certo, de alguém, de alguma coisa. Ele pode ser um líder até de um país. Entendeu bem? Ele pode ser um preposto de Jesus aqui no planeta Terra inteiro.
né? Agora, voltando a Noé, né? Noé, vamos viajar de marcha ré. Noé existiu na Terra mais ou menos 1.600 anos depois de Adão. Adão uniu-se com Eva e gerou Caim. Depois, o Criador deu uma colher de chá e fez uma inseminação artificial e Eva gerou Abel, numa tentativa de mudar o conceito de vida. Aí não foi aceito. Aí Caim, que é o nosso líder, matou Abel. Cuidado com acreditar que Caim é ele sozinho, não. Ele teve o endosso dos habitantes da terra, endosso mental, tá? Então o que acontece? Então nós temos Noé 1.600 anos depois de Adão e Eva e 1.250 anos antes de Moisés, não é? Então Noé o que é? Líquido e certo, pode ser a reencarnação de Abraão, porque mais importante do que Adão e Eva é Abraão, certo? Onde Abraão veio, parece que 700 ou 800 anos depois de Adão e Eva, não é? Ninguém tem certeza de nada, tá? É tudo hipotético, não é? Então veio Abraão. Abraão precisava de uma trindade. Essa trindade era ele mesmo, Abraão, espírito, Isaac, o filho dele, perispírito de Abraão encarnado, a ideia encarnada. O casamento dos dois gerou Jacó. Jacó gerado lutou com um anjo, onde o anjo testou Jacó. Como Jacó venceu a briga com o anjo, aí esse anjo disse para Jacó: a partir de agora você vai se chamar Israel. Então o que acontece? Jacó é o modelo, é o molde, é a matriz de um povo, percebeu? Chamado Israel, certo? Agora, por que Israel sofre até hoje? Enquanto Israel sofre e fica preso, nós temos direito a crescer, porque é preciso do pavio para dar a vida. Então, Israel está em erro, porque o orgulho prepondera. Agora, Israel praticando o orgulho, eles estão parados no tempo deles e nós estamos ganhando tempo, percebeu? Está entendido ou está difícil? Está entendido ou está difícil? Está entendido? Tá? Então, o povo de Israel está 100% errado e nós devemos esse 100% errado. Está claro? Porque o erro deles no orgulho está dilatando a evolução deles, está adiando a evolução deles, está nos dando chance de chegarmos ao nível deles. Vem Jesus num dos seus versículos e diz uma coisa interessante: os publicanos e as meretrizes entrarão no reino dos céus primeiro que vocês. Nós somos os publicanos e as meretrizes. Acontece uma coisa interessante, Zé Leite. Israel é um povo que é desmembramento do chamado Abraão. Então, Abraão é a síntese do acerto, enquanto que Israel é a análise, nós temos a ideia holística, que é Adão, que é Abraão, a ideia holística, e nós temos a ideia relativista, a partir daquele filósofo chamado Descartes, que acredita que corpo é uma coisa e mente é outra. Corpo não tem nada a ver com mente, mas é tudo um sincronismo só, é uma unidade só. O corpo depende da mente, a mente depende do corpo. Está claro? Então o que acontece? Israel é o desmembramento de é uma unidade composta. Agora, Israel é a ideia única, mantenedora do Deus único, porque nós
meretrizes e publicanos, nós somos filhos da ideia dos deuses, da adoração dos deuses, a partir da Grécia. De acordo? Então, o que é que acontece? Israel, errando, está fazendo um favor a nós. Se não tivesse Israel, teria outro jeito. Só que está aqui no mesmo domicílio nosso, tanto que nós temos um solo que é nosso, no nosso caso, Brasil. Israel não tem, foi tomado pela força. Até hoje eles tentam tirar o povo de Israel de lá. Querem disseminar o povo de Israel em todo o planeta, e que é para poder fazer com que eles se percam. A raiz genética deles se perca, porque a raiz genética deles são atrações das 12 tribos que se simpatizam um com o outro e vão se agrupando. Se tiver um brasileiro, por exemplo, que morre de paixões por uma mulher judia ou israelita, pode escrever. Se morre de paixão é porque ele é da tribo lá, das 12 tribos lá. Porque não há caso. Ele está aqui porque estava agarrado na arca que afundou e morreu. Entenderam bem a jogada? Porque quando o meu corpo morre, ele se desintegra e eu fico entregue à própria sorte como espírito. Se não tiver no plano espiritual uma equipe que me pegue, me recolha, me faça uma semente, onde essa semente chama-se espírito perispiritualizado, entendeu? Espírito num perispírito. O que é o perispírito? O perispírito é a semente dessa raiz que vai nascer, não é? Nós temos, por exemplo, um caroço de abacate enorme, né? Não é tão grande não, mas vamos pôr assim, né? Um caroço de abacate enorme. A partícula viva do abacateiro é do mesmo tamanho de uma partícula viva de um grão de mostarda, entendeu? Do mesmo tamanho. Agora, por que precisa um caroço enorme? Porque a partícula atômica do abacateiro é tão ignorante, que precisa de um corpo grande, entendeu? Está claro aí? Então, quanto mais evoluído estiver o princípio inteligente no reino vegetal, mais sutil é. Vê as flores, por exemplo, que coisa maravilhosa, né? São partículas infinitesimais, onde o passarinho beija-flor vai lá, suga o néctar daquele pólen do meio da flor, né? Depois excrementa. Só que o beija-flor se alimentou da massa bruta do pólen, mas a partícula atômica daquela flor excrementada vai servir para uma outra flor num jardim mais perto, entendeu? Agora, ficando entendido uma coisa interessante, tem que ter outra flor plantada para poder aquela partícula atômica ir lá para aquela flor que está plantada. Se nós tivéssemos mentalização suficiente, o que iria acontecer? Nós iríamos ver todas as flores que estão contidas em todos os jardins do planeta Terra, nós iríamos ver a atração dessas partículas atômicas se direcionando para cada florzinha que está nascendo. Então o botão de rosa está fechado, não está? Está lacrado. Quando ela se abre, parece que ela se abriu para a vida. Ela se abriu para continuar a vida dela, porque ali atrairá as partículas atômicas de todas as rosas que morreram, entendeu? Está claro aí, Tachis? É possível a eliminação corporal dos israelitas, mas é impossível impedir que eles renasçam em outros países ou lá mesmo. Não tem como impedir. De acordo? Quer dizer, eu posso eliminar você, Tarcísio, mas o seu espírito nunca será eliminado. Eliminar o corpo é perda de tempo.
como nós crucificamos o corpo de Jesus. Perda de tempo, porque não podemos matar o espírito dele, então perda de tempo. Deu? Ficou claro aí? Podemos voltar aqui? Então, e eu não o conhecia, quer dizer, João Batista não conhecia Jesus, mas o que me mandou a batizar com água, ficou claro. Quem mandou João Batista batizar com água não é Deus, é um espírito superior a João Batista, que poderia até estar no neurônio dele, porque quando a criatura nasce com uma proposta, ela, antes de nascer, ela já tem aquela proposta pronta para explodir. Quando eu penso assim, por exemplo, o meio ambiente é importante para ajudar a criatura não se modificar. Calma lá, tudo errado. Uma criatura que não tem o vício das drogas pode nascer tranquilamente no meio de drogas, que não vai se contaminar. Agora, se ela é uma fraca, nasce ali é um prato cheio, certo? Então o que acontece? Um fraco tem que continuar nascendo no meio das drogas para continuar se drogando. Agora, quando a criatura venceu 2 etapas sem se drogar, aí ele vai ser testado numa terceira e definitiva etapa. Ele vai nascer lá e vai vencer. Vencendo, e nunca mais nascerá lá, certo? Só que ele vai renascer lá como professor ou como alguém que está energizando aquelas criaturas, porque no meio dos drogados tem que ter o anjo da guarda deles para mantê-los de pé, porque quanto mais tempo eles viverem e sofrerem, melhor, mais depressa eles se saturam. Tá dando? Tá dando, tá difícil. E não exterminando o espírito, não extermina a ideia. O importante é a ideia. E vocês podem ter certeza, vocês são fortíssimos candidatos a liderar talvez até um povo, porque nós somos poucos. Entenderam bem? No planeta Terra tem quase 200 países, né? Os principais não passam de uma dúzia. Essa uma dúzia pode servir de modelo para o restante. Entenderam bem? Certo? Ficou claro? Certo. Oi? Falou correto, meu caro. Pode ter milhares de grupos que estão fazendo o mesmo trabalho, mas exatamente igual é muito difícil. Entendeu? Por quê? Porque esse tipo de aprendizado que nós estamos tendo, via de regra, é um amigo espiritual altamente evoluído, que vê potencialidade em nós e vê que vale a pena o investimento, e investe em todos vocês através de mim. Não é investe em mim para eu investir em vocês, não estão entendendo? Certo? Isso, eu sou um instrumento, eu sou a bengala deles, porque vocês têm potencial. Entendeu bem? Você trabalha vocês, com nós, isso. para manter nós aqui nessa mesa. Isso. Nós toleramos todo jeito aqui. Exatamente. Agora, nós somos uma dúzia, mas eu tenho ao todo, devo ter uma centena de alunos que de fato querem mudar e que estudam comigo com a mesma tese. E essa uma centena de alunos, eu indo embora, vocês automaticamente vão receber as intuições, vão continuar nelas, ou acordados ou dormindo. Se não receber as intuições, não tem importância. Vocês vão ficar energizados com a energia da ideia. E vocês mantendo a proposta de mudança, que é o mais difícil que tem, é a mudança. Mantendo a proposta da mudança, o que vai acontecer? Naturalmente depois vai acontecer isso aqui é seu, tá? Eu tenho que dar mais R$2, tá? Certo? Desculpa, tá? Mas era para eu não esquecer. Quando você fala a proposta da mudança, aí eu fico lembrando de um trabalho que eu estou fazendo comigo mesmo. Sim.
sobre a química, né? Sobre a minha química, certo, né? Certo. Porque tem pessoas que viram e falam assim, nossa, antes de te conhecer, achava que você era chata, isso, aquilo, tal, né? Quer dizer, é uma química, né? Que eu liberei para ela ter essa ideia. Então, hoje eu tenho consciência disso, quando tem um pensamento, sei lá, atravessado, aí eu procuro cortar, eu já estou fazendo o trabalho de estar mudando essa química. Já, tranquilamente, você já está substituindo princípios inteligentes dos átomos do seu corpo por princípios inteligentes atômicos melhorados, entendeu? Agora, eles sendo melhorados, eles vão produzir na árvore a terra fértil lá, né, que é o seu espaço que você ocupa, já está mandando uma química melhorada para abastecer todas as células do seu corpo. Olha, gente, dá tempo, eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Todos nós temos dentro do núcleo das células, nós temos em todas as células do corpo, tá? Nós temos o chamado cromossomo. Esse cromossomo, ele gera o gene. O gene é filho ou materialização do cromossomo. Só que esse gene é uma espécie de um berço, onde esse berço contém uma proteína, onde essa proteína é o combustível para dar vida, para manter o cérebro nosso ativo, pleno. Então, se você muda o seu modo de ser, o alimento que antes você ingeria e que via de regra não saciava você precisava comer mais e mais e mais, hoje você está comendo bem menos, porque você está transformando quantidade em qualidade. Quantidade, peso, certo? Massa. Qualidade, você anula o peso e fica só com a qualidade. A qualidade, o que é? São as partículas atômicas sem a necessidade da corporificação na massa. Ou seja, ao invés de você comer 10 pãezinhos, você come uma colher de sopa cheia de germe de trigo. Uma colher de sopa pesa 5 gramas. 10 pãezinhos pesa meio quilo. 5 gramas vale muito mais do que meio quilo, vê se Claro, por quê? Porque o seu corpo vai trabalhar menos, vai ficar mais descansado, vão sobrar átomos descansados para trabalhar em volta, para proteger seu corpo e imunizar seu corpo de doenças, e toda a força vai para o gene através da proteína que está em repouso no berço genético. Quando aquele gene, aquela proteína, antes dela começar a ficar velha, já tem outra proteína para tomar o lugar dela. Se tomar o lugar dela antes dela morrer, ela vai morrer no caminho. Então o que acontece? Substituiu sem morte, quer dizer, não houve envelhecimento precoce de cada órgão do seu corpo. Sabendo viver, o que vai acontecer? Por fora você vai parecer velha, mas por dentro você será jovem, entendeu? Nós ainda não estamos preparados para isso, mas eu já estou me preparando para a próxima encarnação. Depois que eu descobri isso, eu achei uma maravilha. De pessoas que fazem esses trabalhos em favela com crianças, de crianças da rua. Acontece o seguinte, olha, essas criaturas que fazem a caridade ou o voluntariado, das duas uma, ou são criaturas ingênuas, desconhecedoras da realidade, ou são criaturas debaixo de dor consciencial. Cuidado que tem muita gente que vai fazer a caridade, vai fazer aquilo tudo, com aquele altruísmo todo, não é? Cuidado. Ou são pessoas debaixo de leis de causa e efeito, dor consciencial, ou são pessoas ingênuas. Sendo pessoas ingênuas, elas podem, em tese, aparentar humildade,
Mas nas entranhas está registrando lá o orgulho e a vaidade, está fazendo isso. Acha que isso é que é a vida. Olha o que Zé Miranda vai dizer para vocês, e não precisa levar isso lá para fora não. Pelo amor de Deus, Deus não precisa de nós. Deus não precisa de ninguém dando coisas aos outros. Deus não precisa. Agora, dando coisas aos outros, eu estou tirando a responsabilidade dos verdadeiros responsáveis, onde eles é que estão massacrando os necessitados. Massacrando os necessitados, eu estou adiando a lei de causa e efeito deles. E estou assinando nota promissória deles. Entendeu? Ficou claro aí ou não? No sentido de compra, meu caro, é porque a criatura que paga é porque ela não tem crédito para adquirir sem pagar além de. Ela não tem crédito. Mas ela tem a ramificação dela anterior, que ela ainda não abre mão daqueles valores que ela não consegue conquistar hoje. Então ela compra. Agora, ao comprar, é a mesma coisa, está adiando uma evolução. Quem vende é secundário, quem vende é a parte. O que importa é quem compra, porque quem compra, que está querendo saber, está pronto para parar de comprar, entendeu? Agora, quem vende, está vendendo sem saber que está vendendo, não está pronto para nada, tem que continuar vendendo, porque o escândalo é necessário. Só que o escândalo é necessário para quem está pronto para se escandalizar. Quem condena o erro é porque já está cansado de errar, entendeu? Está dando aí? Ou é dor consciencial, ou é porque é uma criatura ignorante e vaidosa nas entranhas. Então, no caso, entra naquela parte, João. Entra naquela. Paulo, que no mundo não há um bom sequer. Isso. Então, a pessoa falando é porque não. Entra lá e entra em Mateus capítulo 19, sobre o mancebo rico, que adorava fazer o bem. Só que ele adorava fazer o bem não é porque ele era bom, não. É porque ele tinha orgulho de poder humilhar os outros dando. Porque dar esmola é a coisa pior do mundo. Nesse caso, Tarcísio, é corrupção passiva. Viu? Dessa pessoa que faz um trabalho de voluntariado porque tem uma dor consciencial e do que mudou por saturação. Olha, ótimo. Quem tem dor consciencial, Patinha, está tentando comprar Deus. Esse não é o caminho. Está tentando comprar Deus. Se ela se intelectualizar, ela vai ver, achar o caminho correto. E o caminho correto não é dar esmola, que isso é esmola. O caminho correto não é dar esmola. O caminho correto é ela se oferecer ao Criador para vir no meio daquelas criaturas para poder socorrê-las. Tem gente que viaja, vai até as favelas para levar mantimento para os favelados. Certa feita um sujeito me apoquentou tanto, mas tanto, que eu falei para ele, ó, você quer ajudar os favelados?